Marileia, me conta um pouquinho quem é você, o que que você faz, um pouco da tua história. Bom, eu sou enfermeira, né, de formação, na verdade, fazem 22 anos que eu já atuo na área da enfermagem, na área da saúde. Desde 2003, como técnica de enfermagem. Durante a minha, trabalhando como técnica de enfermagem, fiz minha formação como enfermeira e depois fiz 3 especializações, fui para o mestrado, fui para o doutorado. Em 2015, passei no concurso federal, onde eu vim para Pelotas, que eu sou de Juí, né? E até lá, e desde lá, então, eu atuo na parte da assistência aqui no Hospital Escola da UFPEL. Mas, de fato, assim, o que eu gosto muito, pensando nessa vivência do mestrado e do doutorado, é a questão do ensino, de estar com os alunos, de... Então, isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, que me prende muito, assim, e que me brilha os olhos. É algo que eu gosto bastante, assim, Renata, de estar com eles, de... No entanto, eu faço parte da residência, eu preceptoro alunos, residentes dentro do meu espaço de trabalho, e isso é algo que me motiva muito, assim, que me deixa muito feliz, além das pesquisas, né? Então, agora há pouco a gente estava vendo essa questão, né, como eu comentei do artigo, então isso é algo que eu gosto bastante, assim, de estar com o ensino, de estar envolvido com a pesquisa, então, e no último ano, assim, concomitante com a finalização do doutorado, que foi em junho do ano passado, aí até entregar a tese, mais ou menos, versão final foi em setembro, e aí agora eu já tô com o meu diploma. Só não tá em quadrinhos ainda, Renata, mas tá bem guardadinho ali, já tô com ele com o meu diploma. E isso veio, muitas pessoas assim vieram, né, em busca de mim, assim, no sentido de contribuir com pesquisas, contribuir com ensino. Então é algo que me motiva, assim, que dentro do meu dia a dia, dentro do meu concurso, eu posso também estar atuando nesse outro lado, que é o lado que, na verdade, é o que mais me motiva, assim, em termos, no contexto geral, assim. É o que mais me faz brilhar os olhos, é estar no ensino, é estar na pesquisa dentro do meu trabalho. Então, é algo que... E vem a calhar junto com a minha formação agora também, né, finalizando o doutorado. E fora do profissional, quem é a Marileia? Fora do profissional, quem é a Marileia é uma super mãe que está sempre tentando dar conta de tudo. Não, mas assim, ó, eu sou uma mãezona. Eu sou muito grata, assim, pelos meus filhos, eles foram muito planejados, né? E acho que justamente por a gente não ter uma rede de apoio perto aqui, eu sou uma super mãe, eu gosto de estar com eles, eu gosto de ficar com eles, eu priorizo a minha família, né? Eu sempre digo assim, Renata, que eu tenho, e isso também é mentoria que eu fiz contigo, me abriu esse olhar, assim, e me trouxe, e as pessoas já conseguem perceber isso, assim, que eu tenho três pilares importantes na minha vida, né? Que é a minha família, né? No entanto, que é as pessoas que eu convivo aqui com a minha família, as relações que eu construo no meu dia a dia, as conexões que eu faço com as pessoas, né? E a qualidade de vida. Então, esses são os meus três pilares, assim, atividade física, eu estimulo muito os meus filhos, passeios, viagens, enfim. Então, esses são os meus três pilares, e de fato são mesmo, assim, além dos meus outros valores que eu tenho, né? Mas então a Marileia sempre busca estar circulando nesses três pilares, né? E aí as outras coisas vêm como consequência. Sou uma esposa bem dedicada, carinhosa, tenho um marido super companheiro comigo, graças a Deus, senão eu não ia dar conta, né? Uma mulher que gosta de se conectar com outras pessoas, de se comunicar, vaidosa, que gosta de se arrumar, que gosta de moda também, que gosta de beleza, então isso também é bem importante, né? A questão da autoestima também, eu acho que é super importante, do autocuidado, do cuidado de si, enfim. Acho que seria mais isso. Não sei se a Renata tem mais alguma coisa para me perguntar. Não, é isso só. E antes de participar da mentoria, qual era o seu problema? A minha dificuldade, eu tava, é que assim, o doutor, eu sempre digo, né? Que o doutorado, na verdade, além de toda a questão, Renata, de tu cumprir prazos, eu acho que ele tem um desafio emocional muito grande, né? E se tu não está bem preparado para isso, tu não consegue de fato dar conta, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Então, estabelecer metas, estabelecer prioridades, eu acho que é super importante. E antes da mentoria, na verdade, eu já vinha num processo, assim, até de desistência do doutorado,
postergar, sim, de cancelar, porque eu também estava com muita dificuldade de me conectar com a minha orientadora, né? Porque o que que aconteceu? No meu mestrado, eu tive uma conexão muito forte com a minha orientadora, que não foi a mesma, né? Que foi lá em Ijuí. E essa conexão, assim, até surgiu uma amizade, surgiu, assim, uma proximidade muito grande. E eu não ter conseguido me conectar de fato com a minha orientadora aqui no doutorado, me frustrou um pouco no início, sabe? Mas aí, fazendo a mentoria, lendo sobre, conversando com outras pessoas, eu entendi de fato que é do perfil de cada um. E que eu precisava entender ela daquela forma, né? Para mim poder seguir tranquila também e mais leve, né? E eu venho sempre com essa perspectiva também, Renata, que dentro do nosso contexto, dentro do que a gente faz, de trabalhar com leveza, de trabalhar com tranquilidade. Então, eu sempre busco muito isso, assim. Eu sempre me pergunto se vai ser leve, se vai ser para mim, se de fato aquilo é importante na minha vida. No entanto, que depois eu vou contando na sequência, né? Eu já tirei muitas coisas da minha vida que de fato não faz sentido, então isso a gente vai aprendendo também, acompanhando vocês com a mentoria, enfim. Então eu estava naquele momento, assim, um momento bem indeciso, assim, do que eu fazia, de como eu me direcionava, de como que eu me organizava. E quando eu tive a oportunidade de fazer ali a mentoria contigo, foi um momento bem difícil, assim, bem delicado do doutorado, que foi a coleta de dados, foi a análise dos dados, foi bem intenso. E a tua mentoria me trouxe esse foco, assim, esse foco de não, Marileia, eu lembro que tu dizia daqui 15 dias o que que tu vai fazer, meu Deus, vou ter que, né, vou ter que me organizar e é de fato isso, assim, para a gente não postergar, né, e muitas vezes a gente achar que a gente não é capaz também, mas a gente é capaz, só que a gente precisa colocar metas, né? Estabelecer objetivos a curto, médio, longo prazo, enfim, e a partir disso eu consegui me organizar, consegui desenhar, consegui fazer tudo certinho e deu tudo certo, graças a Deus. E como você se sentia naquela época? Ai, eu me sentia sobrecarregada. Não sei se essa bem, acho que essa é bem a palavra, assim. Porque, para tu ter uma ideia, Renata, quando eu pego o computador, e isso que eu tentava não pegar muito na frente das crianças, assim, porque nem eles são pequenos ainda, né? Eu nem tinha como me concentrar, assim. Então eu sempre levantava mais cedo, tipo 4, 5 da manhã, até eles acordarem, e eu conseguia produzir bastante, que é um horário que eu sou bem produtiva. Então isso eu também aprendi a descobrir, assim, né, Renata? Eu não sou da noite, eu não sou daquela pessoa assim que janta e depois da janta vai para o computador e produz, que tem pessoas que fazem isso e vão até altas horas da madrugada. Eu não. Eu tenho que dormir cedo, tipo 9 horas, dormir 10 horas, e aí eu acordo 4 da manhã, eu acordo bem e aí eu produzo. E aí eu fazia isso, fiz muito isso. Sábado, domingo, final de semana, durante a semana, para poder dar conta. E engraçado, agora ainda, agora já não é mais tanto, mas quando eu terminei ali a tese, e eu comecei a pegar o computador no final de semana para fazer os ajustes finais, para mandar a versão final, a Júlia me dizia: ai, mãe, de novo tu vai pegar o computador. Então eu me sentia sobrecarregada, né? E me sentia um pouco frustrada também de não poder estar dando atenção para eles naquele momento. Mas eu entendia também que era uma fase, que era um momento e que ia passar. E até hoje, assim, se às vezes no final de semana eu pego o computador para mandar um e-mail, para fazer alguma coisa, a Júlia me diz: ai, mãe, de novo tu vai mexer no computador, tu não vai mexer. E aí ela vem e me tira, assim, o João já vem por cima de mim, e aí já não dá nada certo. É incrível, assim, Renata. Então eu me senti muito sobrecarregada aquela vez, assim, porque era trabalho. Eu não tive liberação, era casa, filhos, a gente não tem rede de apoio, e mais o doutorado, assim. Então, agora, aí, por incrível que pareça, Renata, depois que terminou o doutorado, eu pensei comigo, tá, e agora o que que eu faço, né? Como pode isso, né? Eu tive que meio que fazer um trabalho, assim, interno comigo, assim, dizer, não, Marileia, agora tu relaxa, tipo, desacelera. E, no entanto, eu vou te dizer que a minha palavra de 2025 é desacelerar. Então, assim, ó, de desacelerar mesmo, de ir com as coisas mais tranquilas, de respirar fundo. E muita coisa aconteceu também no ano passado, porque bem no período da finalização do doutorado, eu acabei mudando de setor. E esse setor era um setor que me exigiu muito também, Renata. Então, eu tive, assim, foi bem complexo, assim. E acabou que não deu certo, eu acabei não ficando no setor, voltei agora, tô voltando agora, na verdade. Eu tô de férias essa semana e semana que vem, e daí na outra eu volto de volta para a unidade que eu estava antes, né? E aí tu sabes que agora de manhã eu pensando também sobre isso, assim, eu pensei, tu sabes que Deus é generoso mesmo, né? Tipo, que as coisas acontecem como tem que ser.
Porque aí ontem eu fui conversar com a minha chefia para ver questões de horário, de como a gente podia se organizar. E eu falei para ela que eu disse para ela, né, que eu queria que eu estou desacelerando, que com a finalização do doutorado agora eu estou realmente analisando o que de fato é para mim, se vale a pena na minha construção da minha carreira, dos meus propósitos, enfim. E aí ela veio assim, ó, com uma proposta de horário assim que eu jamais imaginava, porque eu falei para ela que eu queria ficar mais em casa com os meus filhos, queria ter alguns horários para eles, enfim. E a Júlia tá me pedindo isso, sabe, Renata? Ela me pede: "Ai, mãe, eu quero ficar um pouco mais. Ai, por que que eu tenho que ir tão cedo para a escola? Ai, isso". E eles ficam o dia todo, né? E aí eu, ai meu Deus, pensei comigo assim, como pode, né? Aí ela me fez a proposta, Renata, e aí eu pensei comigo também, né? Eu disse, agora vem o inverno. Eu não queria fazer de novo com eles o que eu fiz no inverno passado, que foi um inverno rigoroso, que eu tirava eles com graus negativos de casa para ir para a escola. Enfim, que fosse um pouco mais tarde. Aí ela me disse assim: "Olha, Marileia, daqui a pouco tu faz das 10 às 16 o teu horário". E eu olhei para ela: "O quê?" Eu disse: "É justamente isso que eu quero". Porque, claro, eu vou pegar um pouquinho da manhã e um pouquinho da tarde, né? Mas aí o que que acontece? Eu disse para ela: "Olha, eu vou conseguir ficar com eles no início da manhã, eu vou conseguir ficar, tomar um café tranquilo, posso até ir na pracinha ainda, brincar, assistir um desenho, fazer um tema, alguma coisa. Eu saio 9 e pouco de casa, chego às 10 lá, fico até às 16, 16 e pouco eu saio. E geralmente no final da tarde eu faço pilates, eu treino, eu tenho minha unha, eu tenho minhas coisas para fazer e eu cuido de mim, depois eu pego eles". Eu disse: "Meu Deus, melhor impossível". Aí um dia na semana eu vou ter que fazer 12 horas, que é o nosso plantão fixo, né, Renata? Mas aí é das 7 às 7. Mas aí o Jonas se organiza com eles, a gente consegue organizar a agenda, tudo, e o Jonas leva e busca eles, né, nesse dia. Eu disse, meu Deus, senhor, obrigada. Ai, coisa boa. Merece, merece. E, É, não, Marileia, é verdade. como é que você conheceu a minha mentoria e o que levou você a decidir a fazer a passar pelo processo? Tá, eu conheci a mentoria por indicação da Luciane Blanc, que é a minha diretora Mary Kay, né? Que no meio desse processo todo, eu ainda sigo com as vendas da Mary Kay. Eu até não sigo tão assim, tipo, impulsionada ainda nesse momento. Eu dei uma baixada também, justamente para mim analisar nesse período as prioridades, tudo, enfim. Mas eu sigo como consultora independente de beleza, então é algo que eu gosto também, que me conecta com pessoas, que me traz. Então eu conheci a mentoria por meio dela. Ela me indicou, enfim, aí tu me chamaste. E aí eu fiz justamente nesse sentido, assim, no sentido de. A pergunta é no que me contribuiu, né? Foi isso, né, Renata? Não, o que levou você a aceitar o convite de fazer a mentoria? Sim, aí a gente fez uma aula, eu lembro que a gente fez uma aula, né, um encontro, né, uma mentoria do momento, e aí a gente foi conversando, enfim, e aí foi justamente isso, assim, foi esse momento mais delicado que eu precisava de um direcionamento, né, tipo assim, né, é isso mesmo de fato, eu não quero desistir, eu não vou desistir no final, e então vamos lá, vamos seguir, e acho que foi nesse sentido, assim, de me direcionar. E de fato, né, Renata, eu sempre, se tu tem pessoas que estão contigo do teu lado e que caminham contigo, que estão, fica mais fácil, não é que fica mais fácil, mas tu te desafia também a cumprir aquelas metas, aqueles prazos estabelecidos, então tu consegue andar de uma forma mais direcional, digamos assim. E quais os benefícios reais que a mentoria trouxe para a sua vida? Benefícios reais, eu acho que de fato foi esse direcionamento, como eu falei, né? E claro, né, Renata, eu sempre digo, eu busquei a mentoria numa questão acadêmica, numa questão mais profissional, com uma estratégia mais nesse sentido, né? Mas ela com certeza, né, as aulas ali, a questão das contribuições, da forma como tu conduziu, ela também traz impactos também na vida pessoal, né? Enfim, é um contexto como um todo, né? Não tem como a gente isolar as caixinhas, né? A Marileia é acadêmica, a Marileia é profissional, a Marileia é mãe, é mulher. Claro, a gente é um pouquinho de cada, a gente tem as características em cada um desses pontos, mas no final a gente é uma pessoa só. Então, quando tu vai para uma mentoria, tu vai com um objetivo, mas automaticamente isso acaba respingando em todos os teus outros, as tuas outras atividades, as tuas outras, né, questões que tu realiza no dia a dia, né? Então, contribui de uma forma geral, assim. Eu sempre digo, eu vejo assim, ó, Renata, que tudo que a gente faz para crescimento nosso, tudo que a gente busca
ele é de uma forma global, ele vai te contribuir, e daqui 10 anos, 20 anos, tenho certeza que eu vou lembrar de alguma coisa que eu trabalhei contigo, de alguma coisa que a gente conversou, porque isso me veio muito à mente, assim, durante a finalização do doutorado, quando eu estava escrevendo, tu e uma outra mentora que eu fiz antes de você, que eu tinha feito uma mais pessoal, assim, de autoconhecimento, foram as pessoas que mais me vieram na mente, assim, tipo, nem era minha orientadora. Tipo, eram vocês, assim, justamente por isso, assim, por essa direção, por essa empatia, esse entendimento, e isso acaba contribuindo de uma forma muito positiva em todos os contextos da nossa vida. Teve algo que aconteceu na tua vida que tu nunca tinha imaginado antes e que só aconteceu porque tu passou pelo processo de mentoria comigo? Eu acho que, assim, tipo, um sentido de uma situação, alguma coisa assim, como assim, Renata? Alguma coisa que aconteceu na tua vida que tu assim, nunca ia imaginar que isso ia acontecer e que aconteceu por conta de tudo que tu aprendeu e de tudo que tu viveu na mentoria. Teve algo assim? É que, na verdade, na sequência da mentoria, tudo que tu aprende, tu vai levando para o teu dia a dia, né? Então, tem várias situações, assim, que, por exemplo, com certeza, Renata, antes da mentoria eu iria resolver ou tratar de alguma forma, e depois da mentoria a gente acaba tendo uma outra visão, tendo um outro contexto, vendo as coisas por outros olhos, né? Eu acompanho muito as tuas redes sociais também, eu acho que isso ajuda bastante, porque tu traz bastante dicas, tu traz bastante coisas importantes do dia a dia, e que aí te levam para um novo olhar. Eu acho que então daqui a pouco trazer esse novo olhar, essa nova forma de ver as coisas, né, ou as situações que te acontecem no dia a dia, no trabalho, em casa, com as relações, com a família, e que tu diz, não, peraí, não precisa ser dessa forma, a gente pode se organizar de outro jeito. Eu acho que nesse sentido a mentoria vem a contribuir muito, ela te direciona até nas conduções de como tu vai ser, de como tu vai, enfim, ser com as pessoas, ser com você mesmo, no contexto geral, né, eu acho. Não sei se eu te respondi, eu acho que é mais nesse sentido, assim. E como você considera importante essa mentoria para mulheres que não a conhecem? Acho que cortou ali. Como você considera importante? Vou repetir. Como você considera importante essa mentoria para mulheres que não a conhecem? Não Tá conhecem a cortando, mentoria? Renata. Ai, voltou? Tá melhor agora? Oi? Não tô te ouvindo. Ai, será que a minha internet trancou de novo? Deixa eu ver. Deu? Tá me ouvindo agora? Oi, Renata. Oi? Peraí, que eu vou trocar de internet. Tá me vendo? Oi? Oi, acho que caiu. Caiu aí ou Tá caiu aqui? cortando, Renata. Eu acho que é aí, Marileia, porque eu acabei de trocar para a internet do celular e para mim aqui parece que tu tá no vermelhinho. Oi? Oi? Voltou? Agora sim. Deu? Melhorou? Agora sim. Agora Tá. sim. Tava trancando, não tava te ouvindo. Então Aham. vamos repetir de novo. Isso, Como repete a você... pergunta de novo que eu não ouvi. Tranquilo. Como você considera importante passar por essa mentoria para mulheres que não conhecem esse método? Ah, eu acho super válido. Porque eu também não conheci, para mim foi muito importante, né? Eu acho que é super importante, é super válido, né? Eu sempre, Renata, as pessoas às vezes comentam, né? E ficam curiosas, às vezes a gente posta, escreve alguma coisa. Eu acho que daqui a pouco, sabe o que eu tô pensando? A gente até podia fazer um post juntas, né? Tipo assim, de compartilhar, né? Alguma coisa assim, falar da mentoria, de como foi essa experiência. Eu acho que é super importante, porque eu comento muito sobre os processos que eu passo, enfim, né, a mentoria anterior que eu fiz contigo depois. E eu sempre comento, e as meninas, ai, quem é? Eu sempre falo, passo a página do Instagram, enfim. Então, eu acho que é super importante, porque tudo
eu sempre lembro, assim, tipo, de uma frase que diz assim, ande com pessoas, né, ou com mulheres, às vezes depende o nicho que tu lê, né, ande com pessoas que olham para frente, que te impulsionam, que falam de futuro, que falam de coisas boas, e não com pessoas que falem uma das outras, né. Então, eu acho que é super importante isso, assim, eu sempre indico, sempre oriento, eu acho que é super válido, é super importante, porque te direciona, te traz estratégias importantes para o teu dia a dia, para os objetivos que tu quer. E tu também, tu trabalha, mesmo que eu fiz a mentoria em grupo, né, Renata? E mesmo fazendo em grupo, tu conseguiu direcionar naquele momento o ponto de cada uma, né? Marileia, o que que tu vai fazer? Fulano, o que que tu vai fazer? Ciclano, o que que tu vai fazer? Então, eu acho que isso é super importante, assim, é super válido a gente ter pessoas que nos direcionam, que acreditam no nosso potencial, que nos impulsionam para frente, assim, questão de visão de futuro mesmo, né? Então, eu acho que isso é super importante. Marileia, tu teve alguma dificuldade para aplicar o que tu aprendeu na mentoria na tua vida prática? A princípio, não. Eu acredito, eu vou ser bem sincera contigo, tá? Com certeza. Eu acredito que naquele momento o que me faltou um pouco mais foi de tempo para mim, me aprofundar mais, mas eu fiz, lembro que fiz todas as atividades, fazia, né, eu lembro daquela questão do financeiro, que é algo que eu ainda preciso trabalhar, né, que eu preciso desenvolver, tinha, acho que a roda da vida também, tinha vários, né, várias estratégias que eu lembro que tu colocou, daquela planilha, uma planilha que tu mostrou, assim, ó, o que que é prioridade, o que que não é, o que que tu faz primeiro, gente, quando eu olhei aquela planilha, eu disse, gente, e eu tenho um planner que eu sigo até hoje, né? Eu sigo até hoje aquelas dicas assim de como te organizar, o que que de fato é prioridade, o que que não é, né? Então é isso, assim, a gente vai pegando os detalhes e naquele momento eu acho que me faltou um pouco mais de tempo em virtude das demandas que eu estava muito, né? Muitas demandas, para mim talvez me aprofundar um pouco mais naquele momento. Eu acho que seria importante isso. Mais alguma coisa que você queria falar sobre, ou gostaria de falar sobre a mentoria? Aqui vale críticas, sugestões, elogios, qualquer coisa. Olha, Renata, eu não tenho nada assim, dentro do que eu esperei, dentro dos resultados que eu me propus com a mentoria, eu consegui ter, né? Eu tive ali, no entanto que eu tô, né, finalizei ali o doutorado. Eu lembro que naquela época eu estava com a Mary Kay ainda, eu lembro que eu peguei dicas com as meninas, peguei dicas contigo, então foi bem bacana também, porque eu continuei minhas vendas, isso eu acho que eu entendo que de uma forma ou de outra a Mary Kay até foi uma válvula de escape, assim, foi algo que me relaxava. E hoje eu entendo isso, e realmente foi assim uma válvula de escape que me trouxe até saúde mental, me trouxe conexões, me trouxe pessoas próximas assim. Então eu consegui de fato aproveitar naquele momento daquela forma que eu estava, o máximo que eu pude, assim, me dediquei, fui atrás, uso estratégias até hoje, né? Tenho printo os livros que às vezes tu mostra para ler e vou atrás. Adoro. Eu até te vou te mostrar. Tu já leu, como é que é? A única coisa. Ai, tá sem áudio, não tô te Sim, ouvindo. tô terminando ele. Tá terminando. É, eu Porque comecei ele eu agora. fiz ele, eu li ele para para a pesquisa do livro, né? E em uns Aham. capítulos eu deixei. Então agora eu estou terminando os capítulos que eu não tinha lido Ai, ainda. muito, É muito maravilhoso. bom o livro, né? Muito bom, assim. Eu tô começando a ler. Talvez até tenha printado então de ti, não sei se tu chegou a postar ele ou não. Mas, então acho que eu printei de ti a tela, porque daí eu printo os livros, depois eu vou na livraria, eu disse, eu quero esse. Acho que foi de ti mesmo que eu printei a tela. Verdade. Aí eu adquiri ele acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, e me contribuiu muito, assim, foi algo que me fortaleceu, que me trouxe, né, como um todo, né, para a vida pessoal, profissional e acadêmica também, né, que foi o maior desafio naquele momento. Que bom ouvir tudo isso. Fico muito feliz de ter contribuído a esse ponto. Ai, com certeza, com certeza.